temos aqui o nobre colega José Renato Bolsas Farias. Ele é engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em agronomia, fitotecnia e pós-doutorado em modelagem e simulação de sistemas agrícolas. Ele é pesquisador da Embrapa Soja desde 1990 e bolsista do CNPq desde 1995. É membro do comitê gestor da rede ZARC Embrapa e coordena os zoneamentos para as culturas de soja, do girassol e o ZARC NM. Sem mais delongas, companheiro Zé Renato, fique à vontade para suas considerações. Nós, por gentileza, se nós pudermos nos ater a 30 minutos e depois nós teremos algumas perguntas. Fique à vontade, companheiro Zé Renato. Joia, 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 joia. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou vendo aqui velhos amigos, fazia tempo que eu não via, né? Pedro Freitas, companheiro aqui, motoqueiro, comigo aqui, né? Está sempre andando de moto comigo aqui, o Milton, nosso vizinho aqui em Londrina. Boa noite a todos e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês sobre zoneamento agrícola de risco climático, mais especificamente sobre essa nova metodologia que a gente está propondo, que é o níveis de manejo. É um ZARC onde a gente começa a usar, começa a adotar não só a parte, digamos assim, granulométrica do solo, mas também todo o manejo que pode contribuir para uma maior disponibilidade de água para a cultura, certo? Então tá aí, meu nome é José Renato, a gente faz parte da rede ZARC Embrapa. Esse ano o ZARC está completando 30 anos, então é um ano comemorativo para a gente, e esse trabalho hoje é conduzido em parceria com o Banco Central, com o Ministério da Agricultura e a Embrapa, né, e a FAPSEM fazendo toda a gestão financeira. Mas por que a gente fala de zoneamento, a gente fala de ZARC, a gente fala de risco? Buenas, pessoal, vocês mais do que eu sabem, né, que a agricultura é talvez a atividade humana, a atividade econômica que mais depende das condições do clima, do tempo e do clima. Ou seja, nós temos uma fábrica, produção a céu aberto, sujeita a todas as intempéries, a todas as variabilidades climáticas e aos riscos associados a isso. Prova desses riscos, quando a gente mostra, por exemplo, aqui um gráfico de produtividade nas últimas 26, 27 safras, certo? Nas diferentes regiões, então a gente vê que a média do Brasil, essa linha aqui em preto, certo? Ela tem uma tendência de crescimento safra a safra, ano a ano. Porém, há alguns anos, principalmente em algumas regiões, como o nosso sul do Brasil, já que a maioria aqui é gaúcho, principalmente lá no nosso estado, né, a gente tem algumas safras em que esse rendimento vem vindo e dá uns picos bastante intensos. A gente vai ver esses picos, com certeza, estão associados ao regime hídrico. Então, a gente fala muito da safra 21-22, que teve uma grande perda, o prejuízo foi enorme para os estados do sul, mas, de fato, a maior perda que a gente já registrou percentualmente foi aqui na safra 2004-2005. Para terem uma ideia, o Rio Grande do Sul sai de um rendimento numa safra anterior de 2.600, 2.700 quilos e cai para essa safra por um rendimento abaixo de 700 quilos por hectare, média do estado. Pessoal, isso é violentíssimo, é uma perda significativa. E a gente começa a observar também que algumas regiões que começam hoje a se tornar também participantes do processo produtivo de soja, também tem esses picos em alguns momentos. Então, pessoal, o zoneamento agrícola de risco climático, o famoso ZARC, ele veio basicamente para a gente ajudar o produtor a definir, a decidir qual é a melhor época para a semeadura de soja, a época que teria menor risco, menor probabilidade de perdas por ocorrência de adversidades climáticas. Isso é o ZARC. Então, hoje o ZARC, na verdade, é um grande pacote tecnológico que indica onde, quando e o que plantar, semear, com a menor exposição possível aos riscos climáticos. Pessoal, isso ajuda muito o produtor a tomar decisão. Hoje é usado basicamente em políticas públicas para subsidiar incentivos fiscais, de financiamento ou operação de seguro, mas para o produtor é uma ferramenta fantástica para planejamento e ocupação da sua área. Hoje o ZARC existe para
quase 50 culturas, estamos com 49 culturas até hoje, na data de hoje, e até o final do ano a gente pretende estender o ZARC para 52 culturas, ou seja, 52 culturas hoje possuem ZARC que o produtor pode usar, de repente, essa informação para melhor fazer o planejamento de ocupação, de uso da sua área com o menor risco possível. E para a gente que trabalha com soja, cultura de verão, tem uns grandes riscos ali que pode afetar a cultura. Então, por exemplo, os riscos mais relevantes, deficiência hídrica, temperatura muito baixa, alta, chuva na colheita, excesso hídrico, granizo, vendaval, mas para culturas de verão, o principal risco, sem dúvida, é a deficiência hídrica. Falta de água. E por que essa deficiência hídrica é importante? Porque a água é um dos principais, digamos assim, elementos na fisiologia, na bioquímica, nos processos metabólicos da planta, certo? Participa ativamente de várias reações, da fotossíntese, de hidrólise, então, e tem uma função basicamente também, o principal, de controle térmico da cultura, ou seja, permitir que a planta trabalhe em condições ideais ou mais próximas possíveis do ideal para desenvolver o seu metabolismo. Bom, então aí a gente faz esse ZARC, trabalha com esse ZARC para definir, então, ajustar essas épocas. Todo esse trabalho de ZARC é feito em cima de um balanço hídrico, que, na verdade, sendo a água o principal componente, o balanço hídrico passa a ser a principal ferramenta para a gente fazer essa indicação mais assertiva possível. Então, aqui eu comparo, para introduzir já o ZARC níveis de manejo, ZARC-NM, comparo um plantio convencional com um bom manejo, digamos, sistema plantio direto muito, muito bem conduzido. Então, pessoal, como formas de aporte de água ao sistema, nós temos chuva e irrigação. Chuva e irrigação é igual nos dois. O que chove num plantio direto é o mesmo que vai chover no convencional, a gente não tem esse volume de chuva. Irrigação, hoje, 95%, 96% da área plantada de soja é produzida sob condições de sequeiro, sem irrigação. Irrigação existe em torno de 4%, até um pouquinho menos, basicamente para a produção de sementes. Então, a grande produção de grãos sem irrigação. Única fonte d'água, chuva, precipitação. Bom, num balanço hídrico, a gente vai ter o consumo de água pela planta, dado pela evapotranspiração, que é a soma da transpiração das plantas, das folhas, mais a evaporação do solo. Nesse balanço hídrico, parte da água que incide sobre a lavoura é perdida por escorrimento superficial, outra parte infiltra, é armazenada por esse solo, e a gente tem movimentos de ascensão capilar, ou seja, subida de água de camadas mais profundas para a superfície, e drenagem profunda, certo? Ou seja, aquela água que se perde por lençol freático, a planta não consegue absorver. Bom, no convencional, quando a gente faz bom manejo, a gente tem os mesmos elementos, porém a grandeza deles diminui, certo? No plantio direto, quem já viu uma planta plantio direta, o dossel, a massa vegetativa, a biomassa delas é muito maior que no plantio convencional. Então, perde mais água por transpiração. Porém, rapidamente cobre o solo e diminui a perda de água por evaporação do solo. Certo? A setinha aqui mostra a diferença de grandeza entre eles. Num solo plantio direto com boa diversificação de cultura, a gente tem rompimento de camadas compactadas, maior, digamos assim, capilaridade do solo, maior porosidade do solo, que vão ajudar a infiltração de água no solo. Então, a gente tem uma maior infiltração de água no solo. Movimentos de ascensão capilar, a ascensão capilar também, porque esses capilares, a continuidade desses capilares que se formam no solo logo após a diversificação de culturas, também ajudam a água a se mover de camadas mais profundas em direção à superfície, certo? Por diferença de potencial. Tendo aqui a superfície mais seca, essa água aqui mais profunda e tendo poro para transportar, leva essa água para essas camadas mais superficiais. A palha em cima do plantio direto diminui o escorrimento superficial. Então, pessoal, são muitas vantagens, muita coisa a gente ganha com solo bom manejado, resultando sempre numa maior disponibilidade de água no solo. Bom, se esse manejo pode contribuir com a disponibilidade de água no solo, então ele pode reduzir o risco hídrico para a cultura, certo? Então, numa equação simples ali de balanço hídrico, o que é? É a contabilização de todas as entradas e saídas de água no sistema. Então, como entrada de água, a gente mostrou, tem a chuva e a irrigação. Como saída, tem o consumo de água, tem a perda por escorrimento superficial, perda por drenagem profunda, a ascensão capilar pode ajudar a alimentar esse suprimento de água, e o que sobra é o que fica armazenado no solo,
Ou seja, o total tem que ser igual a zero, certo? Buenas. Resumindo a nossa equação de balanço hídrico, hoje, por enquanto, a gente considera ainda escorrimento superficial, irrigação não tem, né, na cultura de sequeiro. Escorrimento superficial muito pequeno, drenagem profunda também, acessão capilar também, ou seja, esses três aqui, ó, são muito pequenos, considera-se hoje insignificantes, são desprezíveis. Irrigação não tem. Então, ao final, a gente tem uma equação: chuva menos evapotranspiração, mais água armazenada do solo, tem que dar zero. Se a gente passa um para lá, outro para cá, matemática pura, então a gente tem que a evapotranspiração, que é o consumo de água dessa nossa cultura, é atendido pela chuva, mais a água que fica armazenada no solo, certo? Então, o consumo de água passa a ser atendido pela chuva e água armazenada no solo. Isso, pessoal, para as culturas de sequeiro, que é o caso da soja, da grande área plantada de soja, certo? O problema é que essas chuvas hoje estão cada vez mais imprevisíveis e com grande variabilidade. Chove muito em um determinado momento, numa determinada região, do outro lado da cerca, do outro lado da estrada, ou na mesma área ali, na divisão, acaba não chovendo. E práticas de manejo podem alterar essa disponibilidade de água. Se elas podem alterar essa disponibilidade de água, por que a gente não considera isso num trabalho de zoneamento? Então, pessoal, com base no zoneamento, nos ARC que a gente começou a fazer, o primeiro apresentado foi em 96, a Embrapa trabalhou com zoneamento até 2002, depois de 2002 até 2014, 2015 a Embrapa ficou fora do processo, em 2015 voltou de novo para a Embrapa, e a partir de 2019 a gente começou, então, de forma mais ativa, com a participação, a entrada do Banco Central fomentando as atividades dos ARC, a gente começou, de fato, a investir mais em pesquisa. E hoje, então, a gente está propondo esse ano, na verdade, começou num piloto no ano passado aqui para o estado do Paraná, os ARC nível de manejo. Ou seja, a gente tem uma condição atual que a gente considera um nível de manejo 2. Ou seja, o pessoal está fazendo manejo até que bem razoável, mas algumas propriedades, algumas situações, sistemas, a gente consegue enxergar ainda, identificar um nível de manejo 1, ou seja, pior do que seria o recomendado, que seria o médio desejável. E, por outro lado, também a gente tem situações com nível de manejo de altíssima qualidade, muito melhor do que seria a média hoje, considerada que seria esse nível de manejo 2. Então, pessoal, a gente está propondo 4 níveis de manejo. Um pior da média hoje considerada existente no sistema produtivo de grãos, sistema produtivo de soja, e 2 com manejo bem superior à média hoje encontrada para sistema produtivo de grão. Então, a gente publicou, fez essa publicação, e aqui a gente tem descrito todos esses indicadores, por que a gente chegou nesses indicadores e como é que a gente está usando isso. Essa publicação está de graça, pode baixar aqui, mas depois, se quiser também, eu posso mandar o link para todo mundo aqui no chat, todo mundo tem acesso a isso. Bom, um dos pilares disso, pessoal, é a diversificação. A gente acha que aquele sistema de rotação, sucessão de cultura já está esgotado. A gente tem que diversificar. Diversificando, a gente promove melhor, digamos assim, estruturação do solo, aumenta a capilaridade, aumenta a continuidade dos poros. Isso é uma prática importante. Então, aqui para a gente mostrar em 6 safras, né, o que foi obtido, safra 16, 17 a 21, 22, aqui em Londrina, para terem uma ideia. Então, por exemplo, produção acumulada, total da produção dessas 6 safras. Condições de nível manejo 1, se atingiu 23 toneladas, 23,7 toneladas. Nível de manejo 3, 26 toneladas, 3 toneladas a mais praticamente, ou seja, praticamente uma safra a mais em 6 anos, certo? Porém, esses níveis de manejo, certo? O mais importante é a estabilidade, ou seja, a gente garantir que o produtor continue produzindo mesmo em condições de seca. Então, quando a gente avalia o coeficiente de variação, a variabilidade de uma safra para outra, a gente vê que o nível de manejo 1, a variabilidade é muito grande, quase 25%, ou seja, diferença entre o mínimo e o máximo. Já no nível de manejo 3, cai para um pouco mais da metade, 15%. Então, pessoal, mostra que a produção passa a ser, a produtividade passa a ser mais estável. É o que se busca, garantia de produção ao produtor. Ou seja, ao final a gente busca um ganho de produção no somatório dos anos e, principalmente, maior estabilidade na produção.
Por que eu disse que a gente ganha isso aí em média? Porque num ano, digamos assim, bom, está aqui, ó, produtividade para os 3 níveis de manejo, 1, 2, 3, num ano, digamos assim, numa condição que choveu bem. Quando chove bem, as diferenças existem, mas não são tão significativas. Quando chove muito pouco, falta água, tem ocorrência de déficit hídrico, tem ocorrência de seca, aí a gente vê que as diferenças de produtividade são bem acentuadas. É isso que a gente busca, certo? Maior produtividade nos momentos de ocorrência de uma diversidade climática, ou seja, menor risco. Quando a gente entra em preparo do solo, é a mesma coisa. Isso aqui é um experimento de longa duração, com vários tratamentos, escarificador, grade pesada, arado de disco, plantio direto, e aí a gente começa a ver a diferença. Quando a gente tem plantio direto num ano, por exemplo, meio seco, como foi aqui, safra 2008, 2009, isso aqui em Londrina, certo? Paraná, produtividade do sistema de plantio direto mais do que o dobro daquelas áreas onde a gente passou grade pesada e arado de disco, preparo convencional anual. Mesma coisa em outra safra, 21, 22. Para a gente aqui foi violenta, a gente observa que mesmo assim no sistema plantio direto a gente conseguiu quase 4.000 quilos, contra o preparo anual de 2.500 quilos. Então, pessoal, isso mostra a importância de práticas de manejo do solo no aporte de água, na suplementação de água demandada pela cultura. Então, o ZARC, como eu falei para vocês, nada mais é do que a aplicação de um modelo de balanço hídrico. No balanço hídrico, em que a gente procura contabilizar as entradas de água, precipitação e definir o consumo, evapotranspiração. E a gente cria um índice que a gente chama de ISNA, Índice de Satisfação das Necessidades de Água, que nada mais é do que a evapotranspiração máxima, ou seja, o máximo que a planta poderia consumir de água, tendo aqui associado o rendimento, digamos assim, máximo, certo? E ETR, evapotranspiração real, aquela que realmente ocorreu, considerando todas as restrições de disponibilidade hídrica. Ou seja, pessoal, ETR vai ser no máximo igual a ETM. Essa relação vai ser no máximo, esse valor de ISNA, 1. Em geral, na grande maioria dos períodos, esse ETR é menor e a gente tem, então, valores de ISNA variando ali de 0,3, 0,4, 0,5, 0,8, 0,7. Tranquilo? E o que isso nos ajuda? Ajuda por quê? Porque a gente, na definição dessa evapotranspiração, o que de fato a planta está consumindo de água aqui na ETR, a gente usa para alimentar, para atender essa demanda de água, como a gente falou antes, a água da chuva e a água armazenada no solo. A água da chuva, as estações meteorológicas vão dar esse valor. Hoje a gente está passando a usar imagens de satélite, estimando essa malha de chuva por satélite, temperatura de nuvens. E a água no solo? A água no solo, a gente dimensiona ela em função dos valores de CAD. O que é CAD? Capacidade de água disponível, que nada mais é do que água disponível, diferença entre capacidade de campo, ponto de murcha permanente, multiplicado pela raiz, ou seja, é a diferença entre o máximo de água que um solo pode reter menos ao mínimo, a menor quantidade que ele pode ter capaz de promover murcha permanente. Capacidade de campo, máxima de água perdida excesso por gravidade. Ponto de murcha, mínima quantidade de água disponível no solo que vai provocar uma murcha permanente, mesmo reidratando esse solo, e a planta ela não recupera a sua turgidez. Até então, para cálculo dessa CAD, a gente usava basicamente esse valor de água disponível. E a gente usava aqueles típicos, tradicional solos tipo 1, 2, 3, onde a gente definia a água disponível em função basicamente da fração de argila, do teor de argila. Hoje a gente está usando já 6 ADs, e essas ADs determinadas não mais pela fração de argila, mas sim pelas frações de areia, silt e argila. Bom, mas e aí? E se eu tiver a raiz diferente? Bom, para aí eu posso mexer na raiz e, em função do diferente sistema articular, tem um aporte maior ou menor de água, e isso poderia constituir o nosso ZARC nível de manejo. Então, pessoal, essa água disponível no solo, certo, dada pela CAD, a gente deixa de usar apenas a classe textural e passa a considerar também a profundidade de raiz.
Mas como é que a gente vai definir essa profundidade de raiz? O produtor vai ter que medir ou não? Não, essa raiz é hipotética. Hipotética em função dos indicadores que a gente está usando, que a gente está sugerindo. O indicador mais importante seria a semeadura em nível em contorno. Por quê, pessoal? Porque hoje o volume de chuva são chuvas intensas, curto espaço de tempo. Essa chuva está sendo perdida muito para o escorrimento superficial. Chove muito e pouco o solo aproveita. Então, para estimular essa semeadura em contorno. E depois a gente teria os 6 indicadores que, em função do nível de adoção, do nível de emprego pelo produtor, ele seria classificado por nível de manejo 1, 2, 3 ou 4, certo? Então tem lá tempo sem envolvimento, cobertura do solo, saturação por base, teor de cálcio, saturação por alumínio e principalmente diversificação de culturas. Todos esses fatores expressam em profundidade de raiz. Hipotético, ninguém vai medir raiz, mas vamos medir, vamos fornecer na hora de contratação do seguro, financiamento, essas informações aqui. Esses indicadores, pessoal, a gente procurou definir de forma que eles tivessem a menor subjetividade possível, ou seja, eles têm que ser, a gente chama de indicadores MRV, mensuráveis, reportáveis e verificáveis. Tem que ser objetivos, pouca subjetividade e permitir auditorias, se às vezes, ou muitas vezes, ocorre a disputa judicial, a discussão judicial. E esses parâmetros ele têm que permanecer por certo tempo e serem comprovados. Então, a gente pensou em usar outros indicadores, mas seria difícil a comprovação, a objetividade, a auditoria deles. Então, a gente está pensando nesses. Esses indicadores seriam auditáveis, objetivos, eliminando a subjetividade, simples, não é difícil de obter isso aí, e ajudaria, então, a gente a implementar essa ferramenta. Em função desses indicadores, a gente está propondo 4 níveis de raiz. 60 centímetros, 4 níveis de raiz para aporte lá no valor de CAD. 60 centímetros, que é o nível adotado hoje, o inferior para o nível de manejo 1, que seria 40 centímetros, nível de manejo 3, 80, nível de manejo 4, 100. Esqueci de falar, mas aqueles indicadores, todos aqueles indicadores lá que a gente apresentou aqui, pessoal, na verdade, eles estimulam o desenvolvimento radicular, certo? Cálcio pode ser um impedimento, alumínio pode ser impedimento, e então isso aqui ajuda muito a romper camadas compactadas, a inibir empecilhos, digamos, químicos para o desenvolvimento do sistema articular. Por isso que eles também foram adotados e a gente está vinculando todos eles à raiz. Então, pessoal, no momento que a gente tem essas 4 raízes, multiplica pelas águas disponíveis, níveis 1, 2, 3 ou 4, certo? Lá, representado pelo sistema articular de 40, 60, 80, 100 centímetros, a gente passa a ter esses valores de CAD. A gente sai de um nível de manejo, ou de um solo, tipo 1, 2, 3, que a gente tinha lá 35, 55, 75 milímetros de aporte de água pelo solo, passa para 6 ADs, que a gente passa a ter de 0,40 a 1,59, e agora a gente passa, então, de fato, a ter, certo? Diferentes sistemas radiculares multiplicados pela água disponível, a gente passa a ter, então, de 16 milímetros a 159 milímetros de aporte de água extra à cultura. Considerando que no momento máximo de consumo de água, a planta de soja consome em torno de 8 milímetros por dia, a gente tem uma condição aqui pior, nível de manejo pior, com solo de pouca classe textural, de baixa classe textural sob aspecto hídrico, 2 dias de suplementação de água. Ao passo que um solo bem manejado, já também de melhor textura, menor granulometria, a gente consegue dar praticamente 20 dias de aporte de água à planta. Bom, isso aí, então, o que influi no desenvolvimento, na redução do risco da cultura? À medida que eu aumento o aporte de água, eu diminuo o risco. Então, por exemplo, um solo tipo 1, que tem essas classes aqui, essa água disponível, esse valor de CAD para essas diferentes classes, eu consigo, no meu sistema, fornecer 17 a 49, 64 milímetros de água. No momento que eu melhoro o meu manejo, eu já passo aqui para 24, 95 milímetros de água. No momento que eu melhoro um pouquinho mais, eu já consigo fornecer de 33 aqui a 122, 127 milímetros. E aumentei mais ainda o meu manejo, para as mesmas classes texturais, eu já consigo ofertar, apresentar um maior aporte de água. Isso, com certeza, diminui muito, e muito mesmo, o meu risco hídrico. De uma forma mais esquemática, né, hoje que a gente tem é isso aqui.
para diferentes classes de água disponível, diferentes classes textural, por um nível de manejo médio, a gente tem mais ou menos essa distribuição de risco para a soja, aqui no Paraná, para uma determinada data de semeadura. Então, mesmo manejo, em função de um solo de baixa classe textural hídrica, para um solo de boa classe textural hídrica, o risco diminui bastante. Área azul, risco de 20%. Área verde, 30%. Área laranja, risco de 40%. Área essa cinza aqui, risco acima de 40%. O que quer dizer esse risco de 20%? Que de cada 10 safras, eu posso perder no máximo 2. O risco de laranja, de cada 10 safras, eu vou perder no máximo 3. E o risco verde, de cada 10 safras, vou perder 3. Risco de 30%. Risco laranja, risco de 40%. Opa, apertei o botão errado de novo. Risco laranja, de 40%. De cada 10, eu vou perder 4. E o risco cinza, de cada 10, eu vou perder, com certeza, mais de 4. Tá? E esse que é a filosofia do ZARC. Então, em função disso aí, a gente estima também esse risco para as mesmas classes textural para um manejo pior, ou seja, piorou meu manejo, meu risco aumenta. Onde eu tinha aqui uma área verde, laranja, eu deixo de ter. Onde aqui eu tinha grande parte do estado em área azul, deixo de ter. Por quê? Porque o meu manejo não está contribuindo no aporte de água. Ao passo que, se eu melhoro o meu manejo, acontece o contrário. O meu manejo contribuindo para a disponibilização de água, pode chegar até um momento que eu não tenha risco nenhum em todo o estado. Se todo o estado, ou se toda aquela região a ser considerada, está no nível de manejo 4, ou seja, top no manejo do solo e numa classe textural também que ajude no processo de disponibilização, de armazenamento, de retenção de água. Isso, pessoal, é usar que nível de manejo. Tranquilo? Então, com isso, a gente busca um nível de manejo. Quanto melhor o manejo do solo, melhorar a cobertura do solo, a taxa de filtração, profundidade radicular, e com certeza a gente vai diminuir o risco hídrico. Se vier por outro lado, acontece o contrário. E aí, pessoal, entra também a parte toda de sustentabilidade. A gente começa a mostrar e, de fato, promover uma agricultura mais sustentável, com melhor conservação do solo e da água, sequestrando mais carbono e, consequentemente, aumentando mais profundidade, mais a produtividade à medida que a gente incrementa o nível de manejo. Então, pessoal, nesse curto espaço de tempo, a gente saiu de uma condição até 2002, de 1996 até 22, onde a água disponível era de função basicamente teor de argila, 3 classes de CAD, de solo, tipo 1, 2, 3, CAD de 35, 55, 75. A gente passa no ano de 2023 a já adotar 6 classes de água disponível, não mais em função só do teor de argila, mas agora considerando teor de argila, silt e areia. E agora a nossa proposta 2026, que mescla, faz uma interação entre a classes de água disponível em função da classe textural e níveis de manejo, ao passo que a gente pode ter uma combinação ofertando até 160 milímetros, um aporte de água de 160 milímetros para a cultura da soja. Bom, nesse primeiro momento, o ZARC está sendo usado no PSR, que é um programa de subvenção de seguro rural, ou seja, é um subsídio que o governo dá para a adoção de seguro, certo? E a gente vê que quanto maior que a gente acha que tem que ser assim, dá uma subvenção para quem, de fato, protege mais os solos, recurso hídrico e fixa carbono. Então, pessoal, em função ao ano passado, esse ano já melhorou, aqui para o Paraná também. Então, quem está no nível de manejo 1, a subvenção do PSR é 20%. Isso não se alterou nada. Mesmo antes do ZARC nível de manejo, essa era a subvenção para a cultura da soja, 20%. Agora, quem tiver no nível de manejo 2, ao invés de ter uma subvenção, pagamento pelo governo de 20%, passa a ter 30%. Nível de manejo 3, 35%. Nível de manejo 4, 40%. Então, pessoal, é um incentivo monetário para o produtor usar também, adotar esses níveis de manejo. Isso aí, pessoal, para quem quiser ver como é que é calculado, como é que a gente estima isso, qual o peso a gente dá para os diferentes indicadores, que não tem todos pesos iguais, isso aí está publicado nesse material, no Comunicado Técnico 114, também está de graça, está disponível lá para todo mundo, é só entrar no site da Embrapa, colocar lá, Comunicado Técnico 114 2025, vai aparecer ele lá, certo? E também ele compõe hoje as instruções normativas do mapa, que definem todo o zoneamento.
Por que a gente teve que fazer esses cálculos e definir isso? Por exemplo, pessoal, aqui no Paraná, a gente avaliando mais de 60 propriedades, se a gente considerasse a adoção de um indicador do seu nível mínimo, ele passasse a ser o limitante, a gente tinha que praticamente mais da metade das propriedades seriam classificadas como nível mínimo, ou seja, sempre ela vai ter um ou dois, no mínimo, indicadores nível 1, e isso conferia a ela essa classificação. Com todas uma propriedade com todos os indicadores no nível 4, do universo de 62 que a gente avaliou, só achamos uma. Então, pessoal, a gente aplicou aquela regra para ter uma representatividade, uma significância mais próxima da nossa realidade, onde a gente afirma que o nível de manejo 2 é o predominante. Então, aqueles cálculos que a gente apresentou no slide anterior ali, que está lá publicado na instrução normativa, então mostra que, de fato, a gente tem 50% mais ou menos como nível de manejo 2. Muita gente no nível de manejo 3, pouca gente no nível de manejo 4 e muita gente também no nível de manejo 1, ou seja, que tem que melhorar a nossa condição de manejo do solo. Mesma coisa para o Mato Grosso do Sul, mesma análise, pessoal, certo? A gente foi testando, aqui no caso já eram mais de 200 propriedades, 250 e poucas propriedades, a gente foi testando e definiu que aquele ajuste poderia passar a atender, mas mesmo assim a gente tem 40% das áreas classificadas como nível de manejo 1, é assustador. Apenas 2% como nível de manejo 4, certo? No universo ali de mais de 200 propriedades. Bom, outra coisa que também pareceu, nos mostra interessante mostrar aqui para vocês, aqui o exemplo do Mato Grosso do Sul, numa área experimental lá de 25 anos consecutivos, diferentes práticas de manejo, em que eles fizeram uma análise safra a safra dos diferentes talhões lá das áreas experimentais, quais que estavam no nível de manejo 1, 2, 3 ou 4. E qual seria a produtividade, ou foi a produtividade deles, em relação ao máximo obtido em todo o experimento. O máximo obtido foi aqui na safra 12 e 13, com nível de manejo 4, 100. Em função desse nível, dessa produtividade obtida aqui nessa condição, os outros todos foram calculados percentualmente. E o que a gente observa, pessoal? Naqueles anos que choveu bem, existe uma diferença entre os níveis de manejo, mas ela não é tão gritante, certo? 54 para 74, 62 para 72, é bem aquilo que o gráfico mostrou para vocês. Em anos bons, não vamos ter muito essa diferença, mas em anos ruins, a diferença se mostra. Tanto é que, por exemplo, aqui 21, 22, que a perda foi grande, sai de 78, digamos assim, por cento do máximo para 8%, uma perda de 92%, pessoal. E no momento que a gente considera a média, olha aqui, pessoal, na média de todos os casos, eu tenho também um ganho sempre que adotar um nível de manejo maior. Então, pessoal, o que a gente busca é isso, estabilidade de produção, ganho econômico e garantia de produtividade de produção para o produtor. A gente olha aqui na forma gráfica, mostrando aquele ano 2021-22, que foi o mais significativo, certo? As perdas, o efeito do déficit hídrico. Então, a gente vê aqui, ó, nível de manejo 4, de um total de 100, conseguiu 78, ou seja, perdeu ainda 22%. Mas o nível de manejo 1, pessoal, em relação àquele 100 que a gente teve na safra 12 e 13, perdeu 92%. Isso, pessoal, é importantíssimo. Então, na verdade, o que a gente quer é isso aqui, pessoal. O que a gente tinha antes, solos tipo 1, 2, 3. Solo tipo 1, menos de 35% de argila. Menos de 15% de argila. Solo tipo 3, mais de 35% de argila. Solo tipo 2, entre 15% e 35% de argila. Vocês se lembram bem disso? A maioria das culturas ainda está usando isso. Soja foi a primeira a adotar a água disponível em função das frações silt, areia e argila, mas a maioria das culturas, inclusive milho, ainda usa essa classificação. Então, esse aqui, solo tipo 1, 13% de argila. Esse aqui, solo tipo 3, 78% de argila. O seguro, o banco dá financiamento, dá seguro para essa condição, solo tipo 3. Ele, solo tipo 1, o banco e seguradora não quer nem ouvir falar, certo? Mas a gente começa a olhar o manejo do solo, vê que esse solo aqui, 13% de argila, ele foi bem manejado. Olha lá a estruturação, os agregados do solo, isso aqui feito pelo DRESS. Ele tem um bom nível de estruturação do solo. Ao passo que esse aqui
cheio de argila, podre de argila, 78% de argila, olha lá, mal manejado, formou esses torrões. De forma que esse solo aqui seria, com 3% de argila, uma água disponível, 2, em função da classe textural dele, teor de silt, areia e argila, mais um nível de manejo 4, ou seja, o sistema articular de 1 metro, ele aporta para a cultura 53 milímetros. Esse aqui, rico em argila, seria uma água disponível 4, o dobro desse aqui, mas muito mal manejado. Então entra no nível de manejo 1, 40%, 40 centímetros de raiz. Multiplica a CAD dele 36 milímetros. Qual que está retendo, qual que está disponibilizando mais água para o sistema? Esse solo tipo 3, que era beneficiado, que era, digamos assim, a vedete do sistema e foi muito usado para especulação fundiária, ou esse aqui que tinha só 13% de argila, mas foi muito bem manejado. Então, pessoal, o que a gente quer é isso, mostrar em qual situação, de fato, o risco hídrico é menor. Só em função de argila ou, de repente, também em função do manejo, da prática de manejo adotado. E hoje a gente está evoluindo, na verdade, uma política de gestão de risco. A gente identifica o risco, a gente avalia o risco através do trabalho de ZARC, a gente trata esse risco, que a gente pode, de forma prevenir, utilizando o ZARC, a gente pode reduzir, utilizando o ZARC em nível de manejo, ou a gente também acha que a gente tem que ter uma válvula de escape, transferir esse risco, ou seja, uma maior atuação pública na cobertura, no fornecimento de seguro, no aporte ao produtor, que por mais perfeito, melhor que seja um ZARC em nível de manejo, a variabilidade climática está sendo cada vez mais intensa e mais frequente. Precisamos de outras ferramentas para garantir, de fato, a capacidade produtiva do produtor. E para isso a gente tem que monitorar safra a safra e ver, de fato, o que está acontecendo. Tá? Tudo isso, pessoal, compõe então a gestão de risco, que nada mais é do que a integração de tecnologia de produção e políticas públicas, de tal forma que o setor produtivo possa ganhar no planejamento, ter uma ferramenta adequada, que atenda a necessidade dele para um melhor planejamento da sua lavoura, que a gente possa, de fato, reduzir os riscos, reduzir as perdas e, com isso, melhorar as produtividades, a produção e a estabilidade de produção, e, não sendo possível, também o governo participar de uma forma mais ativa na gestão desses riscos através de programas como o PCR ou o próprio Proagro. Então, pessoal, o que se busca, na verdade, com os ZARC nível de manejo, é maior fidelidade ao sistema produtivo, ou seja, melhor caracterizar de fato e quantificar esses riscos. Outra coisa, pessoal, valorizar os bons produtores. Hoje, o bom produtor não queria fazer seguro, por quê? O risco dele era pouco, mas o preço do seguro era alto. O mau produtor, esse queria fazer seguro, por quê? Para ele era vantajoso, ele não estava ligando para o manejo. E um aspecto que eu acho, para mim, o mais importante do ZARC nível de manejo, pessoal, é a indução de boas práticas. Ele passa a ser uma ferramenta, de fato, para induzir, para fomentar, para estimular a adoção de boas práticas, que com isso diminuir o risco e aumentar a estabilidade da produção e, principalmente, a sustentabilidade dos nossos sistemas produtivos. Tranquilo? Bom, tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, hoje está disponível a recomendação, a indicação na palma da mão. É um aplicativo grátis, certo? Desenvolvido pela Embrapa, aplicativo Plantio Certo, onde vocês têm todas as informações do ZARC para as 49 culturas hoje e já contempla níveis de manejo por estado do Paraná e agora, safra 26 e 27, vai contemplar também não só Paraná, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Vai ter estendido o piloto, vai ser o piloto fase 2 que a gente está chamando, para a cultura da soja, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. E para a cultura de milho, safrinha, a gente já vai tentar colocar também para Paraná e Mato Grosso do Sul. Buenas, pessoal, desculpe a correria, acho que passei um pouco do tempo, mas o que eu tinha para conversar com vocês, de forma rápida, apresentar para vocês é isso aí, mas fique à vontade, meu nome é José Renato, está aqui os canais de comunicação que vocês podem me achar, a gente está sempre disponível lá para conversar e tirar qualquer dúvida e elucidar o que vocês tiverem aí de questão. Tranquilo, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Bom, obrigado, parabéns, Renato. Esse é o trabalho da Embrapa, né? Essa é a Embrapa que o Brasil precisa. Eu via os seus níveis de manejo, porque em economia um grande problema é previsibilidade. O problema é você fazer um investimento na dúvida e depois é pego de surpresa.
E o que você está propondo aí, os níveis de manejo, é aumentar a previsibilidade. Bom, tanto é que o próprio sistema do governo já está oferecendo um prêmio maior, segundo os níveis de manejo. Você acha que essa ferramenta pode se transformar claramente numa uma ferramenta atuarial, calcular, ajudar a carregar, calcular o valor do seguro rural. As seguradoras estão interessadas nisso, Zé Renato? Estão, estão bastante interessadas, até nos surpreendeu. No ano passado, a gente fez esse piloto no Paraná, mas a gente teve um problema. A verba destinada ao PSR foi liberada em agosto, final de agosto. Então, em final de agosto que saiu a normativa, e pô, final de agosto todo mundo já comprou, já contratou seguro, financiamento, então não foi fácil de implementar. Esse ano já foi começado a liberar agora. Apesar dessa notícia aí também de uma restrição de orçamento, de volume de recurso do PSR e atraso também na liberação. Mas as seguradoras estão muito interessadas, basicamente por causa disso. Vou te mostrar aqui, ó. As seguradoras estão muito interessadas, basicamente por causa disso aqui, ó. O risco para eles também diminui. Porque Sim. hoje eles estavam segurando basicamente esse pessoal aqui, em função do teor de argila. Esse aqui tinha seguro, tinha financiamento todo. Esse aqui não estava tendo seguro nenhum. Certo? Esse aqui, de repente, ele ia lá e fazia um seguro, porque ele está num nível de manejo muito ruim, sabe que vai perder, então ele fazia um seguro. Então a seguradora, mesmo o cara estando lá no solo tipo 3 com alta quantidade de argila, a seguradora fazia o seguro, mas o solo não era bem manejado, perdia a seguradora lá, pá, indenizava. E esse coitado aqui não tinha nada. Então, com essa ferramenta, agora a gente começa a mostrar para a seguradora que a água disponível, a classe textural é importante, mas o manejo também é. O manejo também é. E passa a ser uma ferramenta indutora para o produtor adotar essas práticas de manejo. E é o que você falou. Aumenta a estabilidade da produção, diminui a perda, diminui o risco. Então, para o seguro, para a seguradora, vai ser também um alto negócio, uma excelente ferramenta. Tanto é, Tchê, que, para ter uma ideia, a Brasil Seg, uma grande seguradora, está dentro, já entrou, desde o primeiro momento já entrou, tem mais 3 seguradoras que já entraram também, e a própria Brasil Seg, que gostou tanto da proposta, que pela primeira vez ela vai participar de um evento de soja. Nunca tinha participado de congresso de soja, nem reunião de soja. E esse ano a gente teve a grata surpresa deles quererem participar e estão indo participar da reunião de soja, dada a importância que eles estão vendo do trabalho e da contribuição que isso pode dar até mesmo para eles. Tranquilo? Não, esse slide me chamou a atenção, inclusive, porque o grande problema da seguradora é o oportunismo. É o É. cara segurar no solo lá em Londrina, Terra Roxa, não, lá produz bem, e na verdade não está produzindo, né? Isso O, aí. e isso reduz muito o custo da seguradora, né? Não, reduz o custo e vai diminuir de forma significativa as indenizações. É. Bom, o companheiro Décio levantou a mão, fique à vontade. Oi, Pedro Abel. O Zé Renato, excelente seminário. Eu te conheço há quase 40 anos, conheço teu trabalho, não esperava menos do que isso. Parabéns, é um trabalho espetacular que está sendo feito em benefício não só dos agricultores, do Brasil, de toda a sociedade. Dois comentários, duas perguntas encadeadas. Primeiro, vocês notaram, deu para ver claramente que o Zé Renato é gaúcho, né? Porque vocês viram a cor que ele escolheu para o melhor manejo, para a melhor condição. Foi o azul. Todo gaúcho sabe que o azul é o melhor, o Zé Renato também, né? Segundo lugar, Zé, desculpa a brincadeira. Segundo, nós dois sabemos, mas talvez os outros participantes não saibam, nós observamos exatamente isso que você colocou com os participantes do SESB. Quem tem melhor nível de manejo passa tranquilo por esses anos ruins de seca, de baixa precipitação. Por isso, inclusive, que a Embrapa se associou ao SESB, está usando a base do SESB
para testar esses dados, você conhece isso muito bem, mas é só para dar outra fonte, quer dizer, não é só o trabalho da Embrapa, outros trabalhos particulares estão mostrando exatamente a mesma coisa. Agora, duas perguntas encadeadas, uma a respeito ao passado, outra ao futuro. Como é que você analisa esses 30 anos de ZARC? Como você acha isso realmente contribuiu na prática mesmo para mitigar os efeitos do El Niño, de Laninha, que vem se agravando a cada ano com as mudanças climáticas? E na sequência, pela tua experiência, esses 30 anos, como é que você vê, qual é a expectativa de adoção de novos níveis de manejo, de realmente aumentar isso em função desse incentivo de política pública? Você acha que nos próximos anos realmente nós vamos saltar aí, sei lá, em 10 anos do nível 2 para o nível 3? Qual é a tua expectativa? Não, boa. As duas perguntas muito boas. Eu acho que a contribuição do ZARC, desde o início, foi bastante significativa. Tanto é que ele foi adotado como política pública e a gente só vê a adesão cada vez maior. O seguro no Brasil ainda é muito limitado. Até seguro de casa, seguro saúde, seguro de carro. Seguro de carro a gente não tem 20% da frota segurada, né? Então ele passa a ser caro porque pouca gente adota. Mas eu acho que no momento que o produtor começa a sentir os riscos, o Rio Grande do Sul está perdendo uma safra inteira a cada 5. Paraná está perdendo uma a cada 6. Tia. Na verdade, o Rio Grande do Sul é 1,5 a cada 5, né? O Paraná, uma a cada 6. Mato Grosso do Sul perdendo, e a gente está vendo que outros estados também começam a perder. Então, acho que a contribuição até hoje do ZARC foi enorme. A gente teve um momento, tia, de 2002 até 2015 que não se fez nenhuma evolução técnica no ZARC. Teve muito mais, digamos assim, uma alteração política, demandas políticas atendidas por pressão, do que uma evolução técnica. A partir de 2015, volta para a Embrapa, a gente começa, de fato, a evoluir e sustentar isso tecnicamente. Eu acho que o Ministério da Agricultura está tendo um papel fundamental, está segurando, está garantindo, está, digamos assim, assumindo a coordenação, o controle disso e assumindo a responsabilidade de alterações, de mudanças, sempre baseado em critérios técnicos. Isso faz uma diferença enorme. A gente começa a resgatar, começa a trazer o ZARC, de fato, como uma política que possa, uma tecnologia que possa efetivamente contribuir para a redução dos riscos. Então, e a tendência agora com o ZARC, nível de manejo, para te falar a verdade, até me surpreendeu a receptividade. Eu não esperava que fosse ser tão grande, mas já está vindo para outros países conversar e ver como é que é a metodologia. Aqui no Brasil começou com a cultura da soja, mas a gente já está levando para milho, provavelmente esse ano, para trigo no ano que vem, e a gente pretende todas as culturas, principalmente grãos, já nos próximos 5 anos a gente está contemplando com ZARC nível de manejo. As instituições financeiras, o banco, seguradora, estão adorando a proposta e estão se engajando cada vez mais. Mas eu acho que um outro ganho que muitas vezes a gente não fala, a gente fala muito em política pública, a gente só pensa em dinheiro. A outra parte que eu acho que faz parte também de uma política pública é mostrar a sustentabilidade do nosso sistema produtivo e fomentar, induzir a adoção de boas práticas nos sistemas produtivos, certo? Então, por exemplo, estou vendo aqui o Miltinho ali, Martinez, ele é produtor, provavelmente ele recebe a visita toda semana de 1 ou 2 vendedores na área dele que vão lá dar assistência técnica, mas junto com uma ação comercial, vender o fungicida, o inseticida, o adubo, isso e aquilo. Agora, se eu perguntar para ele quantas vezes ele recebeu um técnico para falar de manejo do solo, de sustentabilidade, para ele, provavelmente vai dizer, tia, uma vez a cada ano e olhe lá, eu nunca recebi. Então, acho que a gente está criando agora uma ferramenta pública para fomentar, para estimular algo que não é comercial. Porque a assistência técnica hoje para grandes culturas se reduziu à parte comercial. Então, junto com o SESB, mostrando lá que o manejo é importante, agora a gente entrando com política pública, reconhecendo, incentivando o produtor a adotar isso, eu acho sim que a gente vai começar a fazer uma agricultura bem mais sustentável. Se vocês olharem lá nos mapinhas lá que eu mostrei para vocês, a gente não tem hoje isso daí, mas isso aí pode ser um retrato da nossa agricultura e uma ferramenta para marketing internacional da nossa soja. Certo? Mostrar, hoje a nossa soja, quase toda a área está em nível de manejo de 3. Se o cara não adota, ele é penalizado. Então, pessoal,
Isso aí vocês têm que adotar, vocês têm que seguir, porque ajuda o próprio mecanismo de marketing de comércio dessa soja, garantindo essa produção brasileira com maior sustentabilidade. Então, tia, eu vejo que o ganho é fantástico para o produtor, para o governo, para a instituição financeira, todo mundo ganha, mas principalmente quem ganha é o produtor, certo? Maior estabilidade, maior, digamos assim, marketing tecnológico para exportação, para a venda da sua soja no mercado internacional, garantia que, de fato, o Brasil está, de fato, buscando sustentabilidade. Tanto é que, quando os ministros lá viu isso aí, como a gente começou a falar nisso, criaram 2 programas lá, né, taxonomia da sustentabilidade da agricultura brasileira, certo? E agricultura regenerativa. Os 2 começaram com soja, estão tendo por base os arquiníveis de manejo, certo? Porque é uma ferramenta fácil, prática, concentra todo o conhecimento agronômico, isso é conhecimento de muitos anos, não fui eu que gerei isso, pessoal. Muita gente, muitos pesquisadores de diversas instituições públicas geraram isso, institutos estaduais de pesquisa, o IAPAR aqui, participação importante, aí o pessoal lá de Santa Catarina, antiga, hoje é EPAGRE, né? É EPAGRE lá, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal ali de São Paulo, ou seja, Minas Gerais, muito conhecimento de muitos anos hoje que a gente está, digamos assim, consolidando nesse produto, nessa oferta. Então, pessoal, acho que isso aí é o trabalho fruto de muita gente que a gente está tentando, de uma forma, resumir e estimular o uso, o emprego, a adoção. Acho que todo mundo vai ganhar com isso aí no futuro e, com certeza, vai se expandir dessa para todas as culturas possíveis e todas as regiões brasileiras. E foi ótimo, essa tua lembrança final, Zé, é muito importante. Isso tem que compor o currículo da agricultura brasileira. Isso ficou bem claro agora na negociação do acordo Mercosul-União Europeia, quando a gente olha as salvaguardas que os agricultores europeus botaram, todas elas apontam para essas questões de sustentabilidade da agricultura. Então, não tem como, se a gente quisesse permanecer, expandir o nosso mercado internacional, tem que ser em cima de sustentabilidade. E isso que você está apresentando é sustentabilidade pura. Obrigado, Pedro Abel. É isso aí. Uma pergunta do Daniel, fique à vontade, Daniel. Daniel? O microfone está desligado, Daniel. Ô, Daniel. Ó, o Pedro aí. Ah, quanto tempo, Pedrinho? Tranquilo, tchê. Ô, Daniel, sim, enquanto o Daniel acerta o microfone dele lá, posso falar alguma coisa, Pedro? Fica à vontade. Poxa, agora o microfone está funcionando. Zé Renato, é tão bonito ver essa tua apresentação, rapaz, que eu fico aqui até meio sem palavras, mas já que nós estamos numa reunião da Academia Brasileira de Ciência Agronômica, vamos considerar o seguinte, esse trabalho ele tem todos os benefícios que você falou, e mais um, que é reforçar para toda a sociedade a importância da ciência agronômica nesse momento tão difícil, né, que a gente vê o negacionismo da ciência acontecendo em todos os locais, em todos os níveis, em termos de agricultura, em todos os níveis da agricultura. A gente vê isso acontecendo quando tem inundação em Porto Alegre, a gente vê isso acontecendo quando tem erosão lá no Arenito Caiuá, a gente vê isso acontecendo em tantos locais, né? E aí nós estamos mostrando que a ciência agronômica tem um produto, e tudo que a gente fez durante todas essas décadas de trabalho, né, na ciência agronômica, envolvendo universidades, institutos de pesquisa, a Embrapa como protagonista, né? Isso está valendo a pena. Então, muito obrigado pela tua apresentação. Eu espero que os colegas da academia que vejam essa sua apresentação, que assistam essa apresentação, já estão aqui, que vão assistir, mostrem isso para os seus pares, né, que não são os leigos, e mostre como a ciência agronômica
é importante para esse país. Tá ok? Muito obrigado a você. Não, tia, eu que agradeço aí pelas palavras. E é isso aí mesmo, tia. No fundo, a gente está juntando todo o conhecimento agronômico ao longo de 50, 60 anos aí, né? 40 anos, numa ferramenta para, de fato, valorizar isso aí e, de fato, a gente buscar sustentabilidade, que a gente fica muito no discurso, né? Então, eu acho que aí a gente está. Mas é isso aí mesmo que falou, a contribuição é fantástica de todo mundo, institutos públicos, estaduais, federais, universidades, participação das universidades, tipo Viçosa, Exalc, URGS, todas elas têm trabalhos nessa área. Tudo isso a gente conseguiu trazer para cá e a gente está consolidando tudo isso numa ferramenta. Então é isso aí mesmo. Tio. Conhecimento agronômico sendo valorizado. Eu acho que Opa, o Daniel, arrumou aqui, estão me ouvindo? sim, Sim, sim. Ah, beleza. Não, em primeiro lugar, parabéns, viu? Que maravilha de trabalho. E eu vi que foi gravado, vai ser disponibilizado uma forma de acessar essa gravação, porque eu fico triste pela quantidade de pessoas vendo um conteúdo tão bom. Tem uma distância muito grande, que nem foi falado aqui, da parte comercial com a parte técnica. Muita coisa no produtor não está chegando, ou tem que aprimorar os investimentos e a forma da comunicação para chegar mais no produtor, né? Se tiver gravado e puder disponibilizar para poder divulgar mais, né? Com o tempo, Bolsas, vai poder incluir também a proporção de ciclos de variedades de soja que vai acabar influindo no milho safrinha, no risco, né, do milho safrinha. E eu já tive contato com o pessoal de seguro e eu joguei uma ideia, uma época, se eles não tinham possibilidade de fazer um seguro do ano todo, desde que o produtor siga todo um planejamento que inclua um manejo melhor, né? Ou até de fruticultura, meu pai tem fruticultura para geada e chuva de pedra, existe um seguro da lucratividade, que uma safra às vezes compensa a outra, né? É, isso acho que vai chegar nisso também, não vai não? A nossa ideia é partir para isso aí. Com relação a ciclo, tio, o ZARC ele já leva em consideração ciclos diferentes. Conforme o ciclo da cultura, por exemplo, para a soja a gente usa 3 ciclos. Um precoce, um médio e um mais tardio. Porque em função do ciclo, certo, tu tem maior ou menor risco em função da ocorrência do veranico. Mas a proporção ainda está livre, né? Vamos dizer, a sugestão de proporção, né? Não. O indivíduo, quando ele vai fazer o seguro, quando sai a portaria, sai a indicação lá das cultivares em função do ciclo. Então, ele vai dizer qual é a cultivar que ele está usando para a região tal, para a região climática X, Y, e ali tem as cultivares recomendadas em função do ciclo. Cultivares do grupo Não, 1. entendi. Mas a escolha de qual cultivar, que ele nunca planta uma só, né? A escolha da proporção entre os ciclos também pode vir a ser uma sugestão de acordo com o nível de manejo histórico do que se tem lá, né? Que hoje é livre, né? Agora entendi. Não, de fato, tia, isso é uma das alternativas que a gente tem. Cultivares com ciclo diferente e não semear tudo na mesma data. Certo? Porque esse é um problema da sojicultura, principalmente aqui para o sul, são pequenos produtores. Lá naquela região tem um vendedor da cultivar X. Todos os produtores plantam a mesma cultivar e plantam na mesma época. Se dá uma seca, não é um produtor. Todos os produtores da região são afetados. Isso está errado. De acordo com a conversa do boteco, né? Isso, essa tua sugestão é excelente. É por aí mesmo que a gente tem que buscar, certo? A outra pergunta eu até esqueci, porque eu fiquei falando dessa. Qual era mesmo? A outra colocação que tu perguntou? Não, de seguro, para o pessoal do seguro que está muito interessado em não perder dinheiro, né? De trabalhar o seguro do ano todo, que inclui verão e inverno, ou até de uma lucratividade, porque o que ele precisa é ele ter que ter uma sobra para ele sobreviver e continuar plantando. Porque hoje o seguro, ele malemar cobra o custo, né? Ele está cobrindo só o banco. Agora,
Tem muito para ser explorado a partir disso. Que trabalho magnífico, viu? Eu fico Não, com dó, com pena que pouca gente sabe, a divulgação é pequena. Essa barreira do comercial com o técnico tem que ser trabalhado, porque tem um preconceito, tem uma distância gigante, porque tem tanta coisa boa como essa que às vezes não é implementada como poderia, na quantidade que poderia, né? não, isso aí que tu falou, a gente fazer o seguro do sistema produtivo, não de uma safra, mas de repente, 1, 2, 3 anos, essa é o que a gente busca. Por quê? Porque alguma perda numa safra, tu pode compensar na outra. E muitas vezes, por exemplo, a cultura da soja, que é muito usada como recuperadora de áreas degradadas, no início que ela entra, de repente ela não se dá bem. Mas com o passar do tempo, ela começa a se dar bem. E o cara não tem incentivo, não tem dinheiro para considerar isso aí no primeiro momento. Isso aí está entrando na agricultura regenerativa, onde a gente já está prevendo esse tipo de coisa. O financiamento e o seguro, não por uma safra, mas por um sistema de produção composto lá por 2, 3 anos agrícolas. É isso aí mesmo que a gente está indo, Tito. Está certinho. Obrigado. Uma hora eu procuro o senhor aí na Embrapa para trocar uma ideia aí. Obrigado. Opa, estamos aqui à disposição. Bem, respondendo ao Daniel, o debate está gravado, vai estar disponível no YouTube da Xará, me deu um branco agora. Academia, Academia Brasileira Academia de Ciência. Brasileira de Ciência Agronômica. É, Poxa, o Xará. A partir de amanhã já está disponível. A partir de amanhã a gente divulga o link em todas as redes e a nossa experiência mostra que quase 98% dos acessos se dão após o seminário. Bem, eu acho que a gente pode caminhar para os finalmente. Décio, você quer fazer alguma consideração e o encerramento? Vou encerrar muito rapidamente, em nome do presidente Valdo Vilela, que se encontra no exterior e num fuso horário que não permitiu ele nos acompanhar, vai ser um dos que vai assistir o seminário posteriormente. Eu quero agradecer penhoradamente o Zé Renato, parabenizá-lo pelo excelente trabalho. Você é realmente um profissional muito dedicado, é um orgulho da ciência agronômica brasileira, por isso a gente fez questão de te colocar aqui na academia, para que todos pudessem assistir. Então, meu muito obrigado a você, muito obrigado a todos que participaram, e já anunciando que o próximo webinar, daqui 15 dias, vai ser com o secretário da Secretaria de Política Agrícola, desculpe, de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Até lá e muito obrigado.